Olá, esse vídeo corresponde à avaliação da disciplina Teoria do Texto Poético ministrado pelos professores Alessandra Conde e Abílio Pacheco da Universidade Federal do Pará. O nosso grupo é composto por mim, Antônia Dirley, Emily Jordana, Juliana Moreira, Maria Fernanda, Pietra Gabriele e Rayana do Socorro. Nós somos a turma de Letras 2019 do campus Universitário de Bragança, da Universidade Federal do Pará. A gente vai fazer uma análise dos poemas Cidade Flutuante e O Regatão, do livro Sarandalhas de Madi Benoliel Benzecri, tendo como base os livros A Poesia Lírica, de Salete de Almeida Cara, Versos, Sons e Ritmos, de Norma Goldstein, e O Teatro Épico, de Anatol Rosenfeld. O livro utilizado como base para a biografia da autora foi Batista e Madi, Vida e Obra, Embaixadores da Alma Brasileira, de Mário Margutti. O principal objetivo do nosso trabalho vai ser, primeiramente, analisar os elementos semânticos a fim de interpretar esses poemas, levando em consideração o contexto, o gênero e a visão do eu lírico. Ademais, essa análise estrutural das poesias busca também demonstrar essas características próprias da lírica, além de contribuir para a construção dos sentidos do poema. E como o nosso tempo é reduzido, o nosso principal objetivo com essa apresentação não vai ser esgotar aquilo que sabemos acerca do assunto, e sim tentar explicar como essas análises acontecem e falar um pouco sobre quem foi essa autora. E agora a gente vai iniciar falando sobre quem foi Messadi Benoliel Benzecri, que assinava apenas como Madi. E todas as informações que serão aqui apresentadas sobre a vida dela foram tiradas do livro do Mário Margutti, chamado Batista e Madi, Vida e Obra, Embaixadores da Alma Brasileira. Madi foi uma poetisa e artista plástica que nasceu em Manaus no ano de 1933, no dia 19 de fevereiro. Ela veio de uma família de judeus sefarditas, que são os descendentes de judeus que vieram da Espanha e de Portugal. O seu pai se chamava Jacó Paulo Levi Benoliel e a sua mãe Raquel Benoliel. Ela se casou muito cedo, com apenas 16 anos, e segundo ela, com idade mental de 10, 11 anos. Seu primeiro marido foi Elias Jacob Benzecri, e foi nesse primeiro casamento que ela despertou para a poesia. 30 anos depois, ela viajou e foi morar no Rio de Janeiro, e foi lá que ela conheceu seu segundo marido, Eugênio Carlos Barbosa. Ele também era artista plástico, era conhecido popularmente como Batista, e juntos eles chegaram a recepcionar várias figuras conhecidas que vieram aqui para o Brasil, como por exemplo o príncipe Charles, a princesa Diana e a rainha da Inglaterra. E todas essas figuras vão ter um contato íntimo com as suas obras. Em 1964 foi publicado o seu primeiro livro, chamado De Todos os Crepúsculos. Ele foi ilustrado pelo artista amazonense Moacir Andrade. Em 1967, sua segunda obra foi publicada, intitulada Sarandalhas, também ilustrado por Moacir Andrade. E nesse segundo livro, o que mais vai se destacar vai ser o seu apego por suas origens, já que vai ter muita história sobre o tempo dela de menina, memórias de infância, e conter bastante histórias sobre a Amazônia. E esses traços nostálgicos e amazônicos vão ser encontrados posteriormente nas suas obras, nas suas pinturas. E como que surgiu essa Madi enquanto pintora? Segundo ela mesma, foi do fracasso de sua poesia, já que depois que ela publicou o segundo livro, houve um encalhe, ela não conseguiu vender e foi obrigada a retirá-la da prateleira. E ela sentiu uma necessidade de fazer uma nova atividade para se sentir melhor. E foi aí que ela começou a pintar. E aí nos slides eu vou mostrar algumas obras para vocês. E como já foi dito, tem muito dos traços amazônicos, histórias próprias daquela região. Madi faleceu no dia 11 de junho de 2003. E como dá para perceber pela história de vida dela, ela foi uma mulher que sempre procurou ser independente, sempre procurou o seu lugar no mundo. Olá, eu me chamo Pietra Gabriele e agora eu vou fazer a leitura do poema Cidade Flutuante, de Madi Benoliel. Cidade Flutuante, a Drummond de Andrade. Barracos de Umbaúba, soalhos de Acapu, esteios de Acaricoara, telhados de Ubuçu. Cortinas de céus bordados, tapetes de Mureré, nimbabos de espuma floram, serão frotas de Noé?
No manto líquido, negro, pardo, mesclado, barrento, vomitam estampidos horrendos, dragões com asas de vento. E da garganta da noite escapam berros medonhos, elétricas espandanas. Serão Dante os demônios? Barracos de Umbaúba, soalhos de Acapu. Veneza não tem teu verde, nem o canto do sanhaçu. Mulheres pantagruélicas, misto de peixe e de gente. Que grega mitologia tem serva mais bela e ardente? Caboclo forte sem medo, de guerras, de vendaval. Que antiga couraça é mais rija que a tua de animal? O teu corcel é canoa, com rédeas de pixiúba. Teu capacete de aço é chapéu de carnaúba. E tu, menino macróptero, mais gordo que um matrinchão, quantas estrelas tu fisgas nas pontas do teu arpão? Barracos de Umbaúba, soalhos de Acapu. Veneza não tem teu verde nem o canto do Irapuru. Veneza não tem palmeiras, Veneza não tem teu azul. Veneza não tem tua gente, nem o canto do sanhaçu. Agora eu vou fazer a análise do gênero do poema. Esse poema ele é caracterizado como sendo predominantemente lírico pelo fato de que é um poema de extensão menor em comparação aos poemas épicos, por exemplo. Esse poema ele vai apresentar apenas 11 quadras. E aí o Anatol Rosenfeld, que é um crítico de arte, ele vai falar no seu poema Teatro Épico, abre aspas, pertencerá à lírica todo o poema de extensão menor, fecha aspas, o que confirma o que foi dito. Além disso, esse poema também tem a presença de uma voz central, que no caso é o eu lírico. Esse eu lírico ele vai falar sobre o tema das casas e das cidades flutuantes que caracterizam a região amazônica. E ele vai fazer isso usando um discurso rítmico. E esse ritmo ele pode ser percebido tanto na repetição de alguns versos no poema, quanto também nas rimas que causam esse ritmo, essa musicalidade. E aí o Anatol Rosenfeld ele vai falar também no seu livro que, abre aspas, notamos que se trata de um poema lírico quando uma voz central sente um estado de alma e o traduz por meio de um discurso mais ou menos rítmico, fecha aspas, que foi o que foi dito. Além disso, é um poema de caráter atemporal e tem proximidade entre o sujeito e o objeto, manifestado pelos verbos no presente. Esses verbos no presente, eles fazem com que o poema ele seja atemporal, ou seja eterno, seja inalterável, e também fazem com que a gente perceba que tem uma proximidade entre o sujeito e o que está sendo falado. E aí o Rosenfeld ele vai falar no seu livro que, abre aspas, voz do presente que indica ausência de distância, fecha aspas. Além disso, ele também vai falar que a lírica tende a ser a plasmação imediata das vivências intensas de um eu no encontro com o mundo, sem que se interponham eventos distendidos no tempo, como na épica e na dramática. Fecha aspas. Além disso, o poema ele é predominantemente lírico, ao invés de completamente lírico, pelo fato de que existem algumas estrofes que trazem alguns traços do gênero épico, como essas estrofes que estão aparecendo na tela, que vão falar de um caboclo, de um homem que é heróico, que é guerreiro, que é forte. O poema ele também vai caracterizar as mulheres e as crianças sempre de maneira forte, de maneira heróica, bela, o que caracteriza o gênero épico. E aí o Rosenfeld também vai falar no seu livro que, abre aspas, no fundo, porém, toda obra literária de certo gênero conterá, além de traços estilísticos mais adequados ao gênero em questão, também traços estilísticos mais típicos de outros gêneros. Não há poema lírico que não apresente ao menos traços narrativos ligeiros e dificilmente se encontrará uma peça que não haja alguns momentos épicos e líricos, fecha aspas, o que confirma o que foi dito. Olá, sou Emily Jordana, irei fazer a análise dos versos das estrofes das rimas do poema Cidade Flutuante de Madi Benoliel. Bom, o poema contém 44 versos e são distribuídos em heptassílabo, hexassílabo, octossílabo, eneassílabo, decassílabo e pentassílabo. E os que predominam são os versos em redondilhas maiores. E todas as estrofes apresentam 4 versos a 11 estrofes, ou seja, a 11 quadras. E todas pertencem às rimas cruzadas. Apresentam também versos brancos, que são os versos que não apresentam rimas, mas apresentam uma regra de metrificação, uma regra métrica e regra de acentuação. Há rimas externas, que são aquelas identificadas nos finais de diferentes versos. Há rimas internas, que são identificadas no interior dos versos.
A rima consoante, que apresentam semelhanças nas consoantes e nas vogais. As rimas toantes são aquelas que apresentam semelhanças na vogal tônica. As rimas agudas são aquelas formadas por palavras oxítonas. As rimas graves, que são aquelas formadas por palavras paroxítonas. No aspecto gramatical, está presente as rimas ricas, que são aquelas que pertencem a categorias gramaticais diferentes, e também as rimas pobres, que são aquelas que apresentam a mesma categoria gramatical. Já no aspecto fônico, há somente rimas pobres, que são aquelas que a rima inicia a partir da vogal tônica. Interpretação Cidade Flutuante. Em Cidade Flutuante, a poesia de Sarandalha, de 1967, media e volta seu tema amazônico dos igarapés, das casas flutuantes e do povo sofrido e heróico. Logo nos primeiros versos, nós percebemos que é possível perceber que cidade flutuante refere-se às flutuantes, às casinhas que os ribeirinhos moram na região amazônica. Por exemplo, umbaúba, acapu, ubuçu são plantas, são madeiras que fazem referência e que são matérias-primas das casinhas flutuantes. Logo nos primeiros versos nós podemos perceber. Muriré também é outra palavra que dá sinônimo de aguapé, né, que é uma planta típica dessas regiões também. A partir do verso 9, nós vemos outra referência, que é no manto líquido negro, pardo, mesclado, barrento, que diz justamente a respeito das águas do rio, né, que são escuras, que nós não conseguimos enxergar, né, justamente ela vem abordando essa questão. E lá no finalzinho, nos versos 15, por exemplo, diz elétricas espadanas, né, desde o verso 13. E da garganta da noite escapam berros medonhos, elétricas espadanas. E espadanas vem significar o mar revolto, espadana contra os barcos. E no verso 16 faz referência também ao escritor italiano Dante Alighieri, quando diz: serão Dante os demônios? Justamente porque o Dante ele trazia nas suas obras, por exemplo, Divina Comédia, essa questão do divino com o demoníaco. Então, ela vem trazer também essa abordagem. A partir do verso 17 e 18, novamente, né, barracos de baúba, soalhos de acapu. E lá no verso 19 e 20, nós percebemos uma leve referência à canção do exílio, né, um diálogo, que quando diz Veneza não tem teu verde, nem o canto de Sanhaçu, que fica mais evidente nos versos 21 a 24, nós encontramos uma clara evidência a referência às mulheres pantagruélicas. O que significa pantagruélica? Pantagruélica é sinônimo de comilão. E também nos versos 22 ao 24. Misto de peixe e de gente, que grega mitologia tem serva mais bela e ardente. Então, nós percebemos nesses versos uma clara referência, um claro diálogo às sereias da mitologia grega, né? Só que nesse caso, a mulher pantagruélica, ela vai ser aquela mulher que por exemplo, ela está tratando o peixe. Então, esse misto de peixe e de gente dela não é que ela seja uma sereia, mas é porque o cotidiano dela, né, aquele cuidado, aquele tratar do peixe, é como se fizesse parte dela também. Então, por isso que o lírico diz que ela é um misto de peixe. Bom, a partir do verso 25 até o 32, nós percebemos uma referência a respeito do homem ribeirinho, né, quando diz caboclo forte e sem medo de guerra de vendaval. Tem um capacete de aço, é chapéu de carnaúba. Então, nós percebemos que o lírico está falando do homem ribeirinho, né? Homem este que usa a força braçal para sobreviver. Então, ele que faz todo esse trabalho. Então, para isso, ele precisa ser forte, né? Ele não pode ter medo para poder conseguir resolver e facilitar a vida dele e da sua família. A partir do verso 33 ao 36, já traz uma referência à questão do menino,
Poderia ser, por exemplo, como já foi falado, da mulher, do homem. Esse menino pode ser o filho, por exemplo, né? Pode representar a questão da família. Nesse caso, diz o seguinte aqui: e tu, menino macróptero, mais gordo que o matrinchão. Nesse caso, macróptero faz referência a grandes barbatanas. Então, o menino ribeirinho com grandes barbatanas, talvez o menino que nadasse, que gostasse, né, da pesca. Então, ele virava, entre aspas, um peixe, né, com grandes barbatanas. E mais gordo que o matrinchão. Matrinchão faz referência a um peixe que faz parte do consumo, né, das comunidades indígenas e ribeirinhas, né, da região amazônica. Lá nos versos 37 ao 40, novamente, né, retoma a questão dos barracos de umbaúba, as toalhas de acapu. Veneza não tem teu verde nem o canto de Irapuru, que já foi como se fosse uma repetição, né, dos versos aqui anteriores. A partir do 41 ao 44, nós vemos outro diálogo, dessa vez com a canção do exílio de Gonçalves Dias, só que agora nós vemos realmente, né, com mais evidência, quando diz: Veneza não tem palmeiras, Veneza não tem teu azul, Veneza não tem tua gente, nem o canto do sanhaçu. Nesse caso, se nós lermos, por exemplo, a canção do exílio: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, nesse caso, as aves daqui vão ser o sanhaçu. E por que Veneza? Porque Veneza é uma cidade que também eles utilizam os barcos para se locomover, uma cidade mais alagada. E é isso. Eu sou Rayana do Socorro e irei apresentar sobre os níveis do poema. A nível lexical, conseguimos observar que a linguagem do poema é culta e que apresenta aspectos de variação geográfica. Quanto aos verbos, em sua maioria são verbos de ação, no tempo presente e no modo indicativo. Os substantivos são todos concretos. A nível sintático, levando em consideração a pontuação, nós conseguimos ver que a interrogação surge com o objetivo de dialogar com um público leitor ouvinte, e o eu lírico busca contextualizar para referenciar aquilo que ele está descrevendo. A exclamação vem com o objetivo de enfatizar uma característica própria da região amazônica. O paralelismo também vai estar presente dentro do nosso poema e ele vem para auxiliar na construção do sentido. A nível semântico, levando em conta as figuras de linguagem, dentro das figuras de similaridade, a que se destaca é a metáfora. Já nas figuras de sonoridade, destaca-se a anáfora, a assonância e a aliteração. Dentro das figuras de oposição, destacou-se apenas o paradoxo. Olá, eu sou Maria Fernanda e eu vou fazer a leitura do poema O Regatão da Madi e falar sobre o gênero presente nele. O regatão. A levanta a poita e a rias amarra. Manhãzinha chega, café com farinha d'água, banana, café, mandioca, cachaça pra arrematar. Na ceia, piramutaba, o mandi, o surubim e a rede na proa armada pro caboclo cochilar. O toqueiro na viola, sob a tolda cantarola, o experientão me disse que as enchentes vai chegar. Se eles não mentem, espera que eu vou encher a Igaraté de capoeira de criação, de frasqueira de cachaça vou pôr bilha cobertor, pinico, rede e jabá pros padres da roça grande nos benzer e ajuntar. E como um cavalo brabo, botando fogo das ventas, o bufarinheiro bufa, empina-se, afa e guina, trotando as águas barrentas. E o toqueiro na viola, sob a tolda cantarola, eu vou arrancar um olho de boto pra tu botar por cima do teu pescoço, pro zoio grande afastar. Mulher casada não deve, à meia-noite sai, o boto vermelho anda, cantando pra elas ouvir. Arrepara o pé desse macho, que canta pra te encantar, é rabo de peixe, é o boto que veio te enfeitiçar. Menina, pra que tu foi nos igarapé te lavar? Compadre com candiru, tua filha tem de casar. E o bufarinheiro bufa, em meia serração, relixa como um cavalo, sem rédea e sem bridão. Assim como a obra Cidade Flutuante, da Madi, o Regatão, seu outro poema, também é considerado predominantemente lírico, pois ele apresenta som, tom e metro,
que, de acordo com a Celeste Cara, são elementos essenciais para o poema lírico. O poema também possui uma extensão pequena, composta por 3 estrofes, e isso também é considerado uma característica do gênero lírico, conforme Rosenfeld. De acordo com Rosenfeld, não há pureza de gêneros em sentido absoluto. Assim, além da predominância do lirismo no poema, é possível também encontrar traços épicos, que podem ser destacados nos versos 11, 12, 25, 26 e 27. Conforme a teoria dos gêneros, épico seria quando existe um narrador que conta uma coisa para alguém. Assim, nos versos 11 e 12, é possível observar que o personagem toqueiro ele vai iniciar uma narração através de uma canção. Nos versos 25, 26 e 27, nota-se um novo personagem, o bufarinheiro. Ele pode ser considerado um tipo de herói pela história do reggaeton. Isso porque, segundo a Celeste Cara, os heróis modernos já são outros e serão encontrados em romances, contos, novelas e no teatro. Bom, agora eu vou falar sobre a análise dos versos. Os versos, eles são predominantemente redondilhas maiores, ou seja, versos com 7 sílabas poéticas, apesar de que existem também versos com 6, 8 e 5 sílabas poéticas. Em relação à análise das estrofes, elas se dividem em 5 quartetos, 3 dísticos, 3 quintetos, 1 sétima e 1 oitava, e há a existência de versos brancos no poema. Em relação à análise das rimas, há rimas internas e externas, e essas rimas elas se organizam nas estrofes tanto de maneira cruzada quanto de maneira emparelhada. Há também rimas consoantes e toantes, tanto externas quanto internas. Há rimas graves e agudas também no poema, e há também rimas tanto do aspecto gramatical quanto do aspecto fônico, ricas e pobres. Interpretação do poema O Reggaeton. É notória a presença de variação linguística. O que é o reggaeton? O reggaeton é um vendedor ambulante que viaja em pequenos centros ribeirinhos, realizando atividades de vendas e trocas. Na primeira e na segunda estrofe é possível identificar uma rotina que acontece durante a manhã. Na terceira estrofe surge um toqueiro, que irá cantar na nona e na 10ª estrofe sobre a lenda do boto. Lenda do boto, que é algo cultural da Amazônia, é algo muito presente, assim como todas as outras lendas. Na quarta estrofe, o lírico surge falando sobre as enchentes, sobre a enchente que vai chegar. Na 13ª estrofe, no 55º verso, o lírico fala: o rio é sua rua, ou seja, já não há mais terra firme, já não há mais solo firme, só há água. Inundou tudo, a chuva chegou, o inverno chegou. Na sexta estrofe, o lírico vai fazer comparação do reggaeton com o cavalo brabo, que mesmo com a mudança de clima, mesmo sem terra firme, o lírico vai exercer suas atividades comerciais. Não desiste. Em relação à análise lexical, quanto ao nível de linguagem, o poema vai apresentar uma linguagem coloquial. Quanto aos verbos, a maioria deles vai ser de ação, indicando dinamismo, o modo é o indicativo, apontando realidade, e o tempo é o presente, demonstrando proximidade. Os verbos também vão estar no tempo passado e futuro, indicando distanciamento. Alguns deles vão estar aparecendo aí para vocês nos slides. Quanto aos substantivos, todos são concretos, apresentando particularidades. Em relação à análise sintática quanto à pontuação, o poema vai apresentar um ponto de exclamação na primeira estrofe, o qual vai dar uma ênfase maior à frase. Ele também vai apresentar 2 pontos no verso 12, que vai iniciar o canto do toqueiro, e no verso 33 vai ter a presença da reticências, que tem a finalidade de deixar subentendido a história do mal-olhado e fazer com que o leitor pense sobre tal história.
Ele também vai apresentar um ponto de interrogação no verso 43, onde o eu lírico vai falar: menina, por que tu foi no igarapé te lavar? Essa interrogação, ela vai apresentar uma indignação. Quanto ao paralelismo, o poema apresenta esse recurso nos versos 12 e 29. Em relação à análise semântica, nós encontramos figuras de similaridade, como a metáfora, por exemplo, nos versos 55, quando há uma comparação de forma abreviada de que o rio seria como uma rua, e no verso 29, quando há uma comparação de que a lua seria como um farol. Em relação à figura de comparação, no verso 23, compara-se o bufarinheiro com o cavalo brabo. No verso 48, o som do bufarinheiro com o relincho. E no verso 51, compara-se o bufarinheiro com um cavalo manso. Nesse caso, não foi encontrado sinestesia e nem alegoria, que seriam as outras figuras de similaridade. Em relação às figuras de sonoridade, encontramos a assonância nos versos de 1 a 7, com repetição da vogal A. Nos versos 15 e 16, repetição da vogal E. E nos versos 11 e 28, repetição da vogal O. Não foi encontrado anáfora, aliteração e nem onomatopeia. Das nossas dificuldades, a única que tivemos foi a distância, porque a gente sentiu muita falta de um fator que é essencial para a construção de um trabalho, que é poder se encontrar para sentar e discutir sobre o assunto. E muitas vezes a gente não podia fazer isso pessoalmente, já que o horário de uma não batia com o da outra. E isso foi muito difícil para a harmonia do nosso trabalho. Nos slides a seguir vão aparecer algumas referências que nós usamos na nossa apresentação. Esse foi o nosso trabalho e muito obrigada.